Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de formação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a validação das informações que nós colocamos nos formulários, tá? Como vimos, é muito comum a gente interagir com os nossos usuários, eles inserindo informações para a gente que vão ser gravadas depois na nossa base de dados, para serem armazenadas mesmo ou tratadas de alguma forma. E é importante que as informações que estão sendo inseridas sejam aquelas que nós estamos esperando e aquelas que a nossa aplicação está esperando, tá bom? E a plataforma OutSystems nos ajuda já bastante com isso, tá? Quando a gente define o tipo de um campo, né, um tipo de um atributo, e essa informação também existe lá no nosso campo de input, lá no nosso formulário. Né? Então, por exemplo, o nosso atributo está esperando uma informação do tipo decimal, e nós temos um campo lá do tipo decimal no nosso formulário. Né? Então, a validação de que essa informação, nesse exemplo, é decimal, a própria plataforma já faz isso, né? E além disso, aqueles campos que nós definimos como obrigatórios, também a plataforma já valida se tem algum conteúdo ou não. Né? Num campo que é obrigatório, se não tem nada lá dentro, a própria plataforma já nos avisa para que a gente possa fazer a inserção das informações nesse campo obrigatório. Tá? A única coisa é que como é que a gente faz isso, pessoal, essa validação automática? A gente não solta os campos de qualquer maneira na nossa página, né? Ou melhor, nós não soltamos os nossos widgets de qualquer maneira na nossa página. Para a gente fazer a validação dessas informações, a gente coloca primeiro um widget chamado form, e aí dentro do form a gente coloca esses widgets que vão fazer, que nós vamos utilizar para fazer a inserção de informações, tá? Dentro dos nossos botões, além disso, né, quando a gente for executar o nosso fluxo, que vai fazer também a validação do nosso formulário, o que a gente precisa fazer é definir como yes, né, um parâmetro dos nossos botões ou dos nossos links, que se chama Built-in Validation, está aqui à direita aparecendo, a gente seta como yes, tá? E a validação vai acontecer. Por padrão, a gente já vê a própria plataforma já colocando nas suas ações de save, nas páginas, já coloca aqui essa validação do formulário, das informações do formulário, tá? E que se não for válida, já se encaminha aqui para algumas ações. Né? Nesse exemplo aqui não tem ação nenhuma, simplesmente encerra e não faz nada, tá? Então a gente consegue dessa forma validar de forma automática aquelas duas situações, se um campo mandatório ele tem conteúdo e se a informação que inserimos está de acordo com o data type desse campo, certo? Através dessa validação do formulário, mas nós também podemos adicionar nas nossas próprias customizações. Então, por exemplo, se no campo data eu quero que a data seja superior à data de hoje, por exemplo, ou que seja superior à data de um outro campo que está no nosso formulário, ou que não pode ser menor que um certo ano, né? Ou que o valor decimal não possa ser negativo. Né? Então a gente consegue colocar as nossas próprias validações aqui dentro do nosso fluxo, tá bom? Aqui a gente está vendo que quando a gente cria a nossa validação, a gente simplesmente faz um check das informações que foram entradas no nosso input field, né, no nosso campo de entrada, e a gente checa para ver se a informação está de acordo com o que a gente espera ou não. Caso não aconteça, a gente vai dentro de uma variável que é criada quando nós adicionamos um widget do tipo input. Nós alteramos então essa variável chamada valid para false, que o padrão é ser true, ou seja, está validado. Então, no caso que o nosso if aqui, né, a nossa condição, ela encontrou algum problema na entrada de informações, ela coloca a variável valid desse campo como false, e nós conseguimos, inclusive, também numa variável que é criada automaticamente para a gente, chamado validation message, nós conseguimos colocar uma mensagem específica a respeito deste campo aqui, desse widget de entrada de informações que não está com as informações que nós esperávamos, tá? Então a gente consegue tanto fazer a validação automática
e a gente consegue também fazer as nossas próprias validações, tá bom? Aqui está detalhando um pouco melhor isso, tá? Dentro da nossa lógica de save, né, ou qualquer outra condição, sempre que a gente quiser validar todos os dados do formulário, existe uma variável do formulário chamada valid também, assim como tem uma para cada campo, tem uma chamada valid no formulário que testa se essa variável está com valor true ou false. Tá? Se estiver false é porque alguma coisa aconteceu no meu formulário que não está de acordo. Tá? Seja um campo que mandatório, seja algum campo que era mandatório e não está com a informação que deve ter, ou não está com a informação do tipo certo, ou mesmo nas validações anteriores a gente setou algum dos campos lá do nosso formulário como valid igual a false, e quando é validado o formulário como um todo, essa informação aparece e é checada também. Tá? Lembrando que só nós temos mais de um formulário, que nos nossos exemplos nós criamos 2 formulários, um para o lado esquerdo da tela e um para o lado direito, o Form 1 e o Form 2, certo? A gente, nessa validação, nós temos que incluir form1.valid, end, form2.valid, e se tiver mais algum formulário na nossa tela, a gente inclui demais, tá? Se nós tivermos múltiplas validações, a gente coloca elas antes essas múltiplas validações que nós fizermos, nós colocamos antes da validação do formulário como um todo, tá? Aqui tem o exemplo de uma validação sendo feita no campo do date e depois tem uma validação feita no campo shipped date aqui, tá? Então, é feita essas validações anteriormente à validação do formulário, tá? A melhor prática é sempre checar, uma vez que tem um formulário na nossa tela, mesmo que nós não queiramos checar, fazer nenhuma checagem customizada, que nós chamamos, que é Custom Validation, a gente sempre deve deixar, ou devemos sempre checar as informações do formulário, tá, como um todo. Então, a plataforma ela já cria isso para a gente, o que a gente tem que fazer é não remover isso aqui, que já foi criado de maneira automática pela plataforma, tá? Como eu falei, as mensagens, né, que nós definimos qual que vai aparecer, ou que a própria plataforma já mostra de maneira padrão, como por exemplo um campo que é mandatório e não tem informação nenhuma, a mensagem ela aparece embaixo do campo, a borda dele fica em vermelhinha, tá bom? Então fica bem fácil de visualizar. Agora vamos pular lá para o nosso Service Studio e fazer um exercício simples, né, a respeito disso, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente está com o nosso Service Studio aberto, tá bom? Vamos pegar a nossa página de Wines, que é uma página que tem mais informações e a gente pode brincar um pouquinho com ela, tá? Para testar essas validações. A gente tem vários idicas de input de informações aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver que não tem nenhum... Se nós clicarmos no input aqui, a propriedade dele, se é mandatório ou não, ela está false. Então, se nós quisermos dizer que um desses inputs necessariamente precisa ter uma informação, a gente vai nessa propriedade chamada mandatory e altera aqui de true para false, tá? Quando a gente cria os nossos atributos nas nossas entidades, ou seja, quando nós criamos nossos campos, as nossas entidades lá no banco de dados, nós podemos já colocar essa informação lá, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, esse campo que nós estamos vendo aqui, que é o Producer ID, lá no nossa camada Data, né? Dentro da nossa tabela Wines, o Producer ID aqui também tem um campo parecido, tem um parâmetro parecido que chama isMandatory e está definido aqui como no. Se eu colocasse como yes e eu adicionar esse atributo em qualquer página minha, sempre já vai ser definido aquele parâmetro mandatory no input widget, já vai estar definido também como mandatório. Tá? Então, eu vou alterar os dois só para vocês verem, que é só botar yes. Então, sempre para poder inserir uma informação nessa base de dados, ou seja, de um vinho, nós obrigatoriamente temos que inserir o producer. Tá? Na nossa interface,
o, o, o nosso input widget, até porque quando ele foi criado ele não tinha essa condição, ele está mostrando mandatory é false. Tá? Se nós quisermos salvar essa informação quisermos salvar um vinho sem o nome do produtor especificado, a gente vai receber uma mensagem de erro. Vamos testar isso, tá? Então aqui por enquanto não é obrigatório, mas lá na base de dados tem um atributo dessa entidade que está dizendo que é obrigatório. Vamos publicar e vamos ver isso, essa mensagem de erro aparecendo. Publicando. Publicando. Ok. Vamos abrir lá no nosso browser. Vamos dar um nome de um vinho novo. Aqui não está dizendo que é obrigatório, senão teria um asterisco aqui do lado do label desse nosso input field aqui. Vou criar um nome de teste aqui, só para ver se passa. E vou dar um save aqui. Tá? Ó, deu uma mensagem de erro aqui, bem grande aqui, provavelmente por causa disso, porque não tem informação nenhuma aqui nesse nosso campo e lá na base de dados está dizendo que tem que ter alguma informação, tá? Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente vem aqui no nosso formulário, nesse campo que vai ser informações naquele atributo da tabela, e a gente coloca aqui dizendo que é obrigatório também, é true. Então, pessoal, aqui, se lá está true, aqui tem que estar true também. Né? Se na nossa base de dados o atributo está true, aqui no nosso formulário tem que estar true. Agora, se lá está false, a gente pode deixar como true no formulário ou false, tanto faz, um ou outro, tá bom? Eu alterei aqui para true também, vou dar um publish. Antes de pular para lá, vou mostrar uma outra coisa, só deixar publicar aqui. A validação para vocês verem, né, só para vocês se lembrarem, ela está sendo feita aqui quando a gente clica no botão Save, é executada essa client action chamada Save Detail, e aqui no Save Detail é uma validação aqui, tanto do formulário 1 quanto do formulário 2, tá? Então, se tiver qualquer problema no formulário, essa variável valid ela vai estar como false e aí é exibida uma mensagem de erro e encerra, tá? Então vamos abrir o nosso browser, vamos fazer o mesmo teste. Vamos adicionar um vinho e não vamos colocar nada no produto. Vocês podem ver que como a gente colocou no formulário que esse campo obrigatoriamente tem que ter alguma coisa nele, está aparecendo um asterisco aqui para nos sinalizar. Mas vamos fingir que nós não vimos. Eu vou digitar teste de novo e vou tentar salvar. Agora vem uma mensagem não tão apavorante, uma mensagem diferente, certo? E automaticamente a plataforma já fez um highlight aqui naquele campo, né, que precisa ter alguma informação e ele coloca aqui uma mensagem padrão dizendo este campo é requerido, tá? Então isso foi feito de maneira automática. Bom, aquela mensagem meio estranha a gente pode ajustar por aqui, ó. Então no Save Detail a gente viu que o formulário não foi validado e ele mostra a mensagem, né, foi colocado aqui um elemento de mensagem e que está mostrando uma mensagem que a gente pode mudar o nome, por exemplo, Fix Fields in Red, certo? A gente pode fazer outra coisa, pessoal. A gente pode fazer nossas próprias validações. Então eu vou fazer isso agora, para a gente testar de exemplo. Aqui em cima, né? Então antes da validação do formulário, a gente coloca as nossas validações. Eu vou testar, eu vou dizer, por exemplo, que quando a gente for cadastrar um vinho, o ano do vinho ele tem que ser, não pode ser menor que o ano, por exemplo, de 2015, tá? Então eu vou colocar essa condição aqui. Então aí eu vou acessar o aggregate que está populando que tem as variáveis que estão no nosso formulário, que é o aggregate get wine by ID, vou em lista, vou em current, e essa informação do ano está no atributo year. Então eu quero que o year, se o year for menor que 2015, né, nós falamos, eu quero que faça alguma coisa, tá? O que ele vai fazer, pessoal? Vou colocar um assign para a gente alterar aquele parâmetro valid, não do formulário, mas dessa variável em questão.
eu quero que, aí o nosso formulário está aqui, ó, as variáveis do nosso formulário estão aqui. O formulário ano está a variável ano está no lado esquerdo, no formulário 1. Então eu quero que o campo valid, a variável valid desse campo, perdão, ela fique como false, ou seja, tem problema. E eu quero que a mensagem que apareça seja, vou botar entre aspas duplas aqui, field must be higher than 2015, certo? Então, opa, ficou duplicado aqui aspas duplas. Perfeito. E agora a gente só clica aqui nos fluxozinhos, certo? Ficou verdinho pra gente, ou seja, se eu inserir uma informação que seja um ano que seja inferior a 2015, vai soar um alerta, ou seja, eu vou alterar a variável valid deste field para false, não é mais válida, e deve mostrar uma mensagem embaixo desse campo para a gente saber que não pode ser menor que 2015, né? E aí vai seguir aqui a validação, o nosso formulário 1, já que tem um campo lá dentro que o valid está false, vai ser invalidado e vai mostrar essa mensagem aqui também, tá? Então vamos dar um publish. Dar um open browser. Agora vamos fazer esse teste. Vamos adicionar um vinho. Aqui o producer eu vou deixar vazio. Eu sei que é obrigatório para a gente ver a mensagem. Eu vou botar aqui o ano 2000, o nome teste. E aqui o tipo, essas informações não importam. Aqui no ano vamos botar 2014, que é inferior a 2015. Vamos dar um save. Mostrou aqui a mensagem Fix Fields in Red, certo? Que nós definimos. Aqui ele está dizendo que a gente precisa inserir alguma informação nesse campo, porque ele é mandatório, ele está sem informação nenhuma. E aquela validação que nós fizemos dizendo que a informação de ano aqui não pode, né, tem que ser maior que 2015, não pode, né, tá aparecendo aqui para a gente fazer a correção, tá? Então só para passar aqui, vou botar 2018, vou selecionar qualquer coisa aqui, branco, e aqui eu vou botar um produtor qualquer aqui, certo? E vou dar um save e pronto, né? A gente salvou aqui esse vinho com as informações que a gente esperava, tá bom, pessoal? Deixa eu aproveitar, eu vou deletar esse vinho aqui que a gente criou, para não ficar sujando. Opa, tá aparecendo uma mensagem de erro aqui para mim, tá? Por que tá aparecendo essa mensagem de erro, pessoal? Quando a gente criou aqui essa foto, a gente esqueceu de mudar uma coisa lá e vamos voltar, para a gente se lembrar das aulas anteriores. A gente, quando criou a relação entre uma entidade e outra, entre o Wines e o Wine Photos, né? São duas entidades que têm uma relação one-to-one, ou seja, o ID do Wines é o mesmo ID aqui do meu Wine Photos. Só que quando eu deleto um vinho e eu deleto o ID dele, eu não permiti que a gente deletasse essa informação que está nessa entidade Wine Photos, com o mesmo ID. Por que, pessoal, que eu não permiti? Porque eu esqueci de mudar aqui o delete rule para delete. Então, quando a gente remover um wine, ele vai remover também a foto correspondente agora com essa mudança que nós fizemos, né? Antigamente já estava para proteger, ou seja, quando eu deletasse o vinho, se tivesse uma foto, não deletava o vinho. Vamos publicar e fazer o delete de novo. E a gente aproveita e revisa esse conteúdo aí. Publicando. Muito bom. Vou abrir aqui no browser. Foi esse aqui que nós criamos de teste no nosso exercício. Vou clicar no delete. Pronto. Agora eu deletei, porque está tudo configurado da maneira correta. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.